Bom dia, muito bem-vindo à Escola de Formação de Discípulos. Estamos falando dos fundamentos da fé e começamos falando no primeiro tema, que é arrependimento de obras mortas. Então, hoje nós falaremos sobre essa estrutura. O arrependimento de obras mortas é um dos fundamentos que deve ser lançado na vida dos discípulos, sendo ele essencial para que os demais fundamentos funcionem na sua experiência. O ministério de João Batista e o ministério de Jesus, ambos começaram com a pregação do arrependimento. Assim, os seguiram a igreja primitiva e Paulo, os apóstolos. Nós devemos continuar nessa mesma linha que o Senhor indicou para eles. Mateus 3, versos 1 e 2 diz: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Atos 2,38, respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No capítulo anterior, vimos que o arrependimento está na porta do reino, como um evento que marca uma entrega inicial do homem independente, o qual se encontrava no trono. E observa que nós estamos falando esse homem independente que se encontrava no trono. É esse homem que não tinha o governo de Cristo. Ele não era dependente do governo de Cristo. Então, os textos acima mostram claramente essa circunstância, e este é o primeiro passo para entrar no reino, sem o qual não há possibilidade de se colocar sob o governo do Senhor Jesus. Sem arrependimento não há como. Como princípio, e em todos os dias dessa nova vida, o discípulo deverá experimentar o arrependimento sempre que sua vontade, seus atos, pensamentos, forma de pensar, manifestações, decisões, ações, reações forem contrárias à vontade do Rei Jesus, do Quírios. Essas coisas que são próprias de alguém que está morto, para Deus não podem existir na vida de quem nasceu de novo. Por isso, quando o discípulo percebe que em suas atitudes há um proceder que é próprio de quem vive independentemente, retorna ao princípio e ao chamado de Jesus, que foi pregado ali por João e pelo próprio mestre, que é: arrependei-vos. Jesus é o fundamento, é a pedra angular sobre a qual se firma todo o edifício. Será então que podemos ver o arrependimento presente na nossa vida? Ele não pecou e, portanto, não teve que se arrepender dos seus pecados. Porém, a atitude de redenção da sua vontade à vontade do Pai era algo muito constante, a ponto do escritor do livro de Hebreus dizer que aprendeu a obedecer pelo tanto que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Logo depois dessa palavra, esse autor indica o arrependimento como fundamento da nossa própria vida. Então ele diz aqui: o que não é arrependimento? Arrependimento não é apenas a convicção de pecado, de estar na direção errada e de estar em independência e desobediência de Deus. Tal convicção faz parte do arrependimento e é o início da mudança. Porém, algumas pessoas ficam convictas de sua situação, mas não mudam de vida. A tristeza ou remorso por sentimento de culpa ou por ter sido descoberto em alguma falta acompanha o arrependimento, mas não é o seu aspecto principal. Só existe arrependimento quando há mudança de atitude de vida. Mateus 27, 3 ao 5 e 2 Coríntios 7, versículo 9 a 10, que diz ali que o arrependimento para Deus gera vida. Não é uma reforma parcial de alguns aspectos da vida que se descobrem
estarem errados. Não é tornar-se religioso porque os líderes religiosos no tempo de Jesus não se arrependeram e crucificaram o Senhor da glória. O religioso cuida apenas das aparências e não da reta atitude para com Deus, como diz Mateus 23, versos 27 e 28. Não é acreditar em qualquer coisa que pareça espiritual. Não é isso. Sem aceitação de certos credos ou doutrinas, mesmo que esses credos ou doutrinas estejam de acordo com a palavra de Deus. É o arrependimento e não o conhecimento que gera a mudança de vida, como diz Gálatas 6, do 12 ao 15. Agora, se nós vimos o que não é arrependimento, então o que é arrependimento? O Novo Testamento original, no grego, popular, dispõe de duas palavras que respondem a essa pergunta. A primeira é metamelomai. Metamelomai significa remorso, tristeza, troca de opinião. A segunda é metanoel, que significa mudança de coração, mudança de rumo. Então, é uma troca de opinião para uma mudança de coração e de rumo. Essa segunda palavra descreve melhor o que o Senhor Jesus queria dizer com arrependei-vos em Mateus 4,17. Ele queria uma mudança profunda e radical do pecador, que o faz deixar de viver uma vida desobediente e independente de Deus para viver em obediência e dependência total dele. Em Lucas 15, versos 11 ao 32, encontramos a parábola que Jesus fala sobre o filho perdido. O arrependimento ilustrado por Jesus traz essa ilustração perfeita do que é arrependimento e o que aconteceu com o filho. Uma mudança de mente, quando diz ali no verso 17 de Lucas 15, caindo em si, uma decisão de vontade, levantar-me-ei e irei para com meu pai. Então falando do filho pródigo, uma atitude prática, levantando-se foi para seu pai no verso 20, ou seja, ele deixou a velha vida longe do pai e começou uma vida nova perto do pai. No verso 21 diz, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele confessa o seu pecado, numa atitude de humilhação. A resposta do pai é incompreensível para o homem com a mente natural, mas revela a natureza do amor de Deus. Como isto acontece? O arrependimento é a nossa resposta positiva à iniciativa bondosa e misericordiosa de Deus. Deus nos conduziu ao arrependimento. Então diz ali, ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? Romanos 2,4. Nós é que respondemos arrependendo-nos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, a estrutura aqui, nós compreendemos que essa estrutura, ela fala especificamente desse arrependimento que deve ser genuíno, né? Então nós consideramos isso e, se Deus quiser, amanhã nós continuaremos falando de arrependimento de obras mortas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, que Ele derrame a paz sobre Jerusalém em nome de Jesus. Derrame a tua paz lá. Derrame a tua paz na nossa cidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Coloca nas nossas mãos o pão e a semente em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe como os despenseiros do reino e que os nossos filhos sejam herdeiros de uma bênção que o Senhor tem prometido a cada um deles, Senhor. Que a nossa geração seja uma geração abençoada, rica em misericórdia, em bondade, em poder, em graça, na busca da tua presença, e que a nossa geração seja uma geração abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.